Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Leslie, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no tutorial de hoje, eu vou passar para vocês como fazer esta baby look. Ela é inspirada, ou é a cópia, né, da camisa oficial da Seleção Brasileira Feminina. Tá? Olha só os detalhes da gola, né? Ela é uma golinha V aqui, é, em azul royal. E aí tem essa parte aqui simulando uma gola, mas na realidade é só um recorte, né? Não é a gola mesmo. Tem esse detalhe aqui, ó, na lateral. Eu não consegui fazer bem retinho aqui, mas também acho que uma das coisas que atrapalhou é que a parte amarela eu fiz como se fosse baby look. Então eu fiz ela cinturada, eu fiz ela meio arredondada. Então tudo isso contribuiu para que essa parte aqui ela ficasse meio arredondada também, né? Porque o crochê ele vai espichando, né? Ele espicha e modela, né? De acordo com as outras partes. Os números eu fiz em fio conduzido, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. O número aqui nas costas, eu acho que ficou um pouquinho alto, então assim eu faria um pouco mais embaixo, tá? Então, se vocês concordam, quando passar o tutorial aí para vocês, né, quando chegar a hora de fazer o número, aí vocês podem fazer aí, sei lá, talvez umas 3 ou até 4 carreiras antes, né, mais abaixo. Aqui na frente eu achei que ficou legal, né? O pet, esse pet aqui, gente, eu comprei na Shopee, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser adquirir também. Esse aqui não é o termocolante, tá? Esse aqui é sem a cola, porque eu preferi costurar na mão, tá? O nome aqui, Brasil, eu bordei à mão, ó. Eu acho que eu até filmei, talvez tenha aí no tutorial. Eu peguei um tecido amarelo, né? Uma malha amarela, aqui na mesma cor, e bordei com esta linha aqui, ó. Ela é uma linha de bordado mesmo, tá? De bordado à máquina. E aí eu cortei e costurei também à mão, tá? Quanto ao material, quanto eu usei? Eu usei 2 novelos do fio Charme, sobrou 20 gramas ainda do amarelo. Então, para o tamanho P, 2 novelos dá. Para o tamanho M, eu compraria 3, tá? Para o G, talvez dê. Para o GG, eu compraria uns 4 novelos, tá? Porque ela é toda em ponto fechado, né? Já da cor verde, eu comprei um novelo e usei 74 gramas, né? Ele veio com 164. Então aqui eu ainda tenho 90 gramas. Ainda dá para fazer mais uma Baby Look tamanho P, com o que sobrou. E o Royal são sobras. Esse aqui mesmo eu utilizei fio Anne, nem precisa ser do mesmo fio. Eu utilizei o fio Anne, que era o azul Royal que eu tinha aqui, né? 100% algodão mercerizado. Porque eu tenho também do Passione, mas não dá certo misturar os fios, né? Porque a gente vê que a cor assim fica diferente. Quando o fio é 85% algodão, a cor não fica tão viva, né? Ela é uma cor assim meio morta, então não dá para misturar os dois. Vai ficar estranho, tá? Vocês podem até misturar os fios, mas desde que seja do mesmo tipo, né? Se for 85% algodão, que seja todos 85%. Se for 100% algodão mercerizado, todos 100% algodão mercerizado, tá? A espessura pode variar um pouquinho. Aqui, eu tô falando do azul, tá? Mas o amarelo e o verde tem que ser a mesma espessura, a mesma coisa. Porque vai ter o fio conduzido e vai ter essa parte aqui, então a gente vai ter que encaixar certinho. Esse aqui é que não precisa tanto assim, tá? Porque é só uma gola aqui, não precisa encaixar muito, então eu usei a Anne, que é uma espessura um pouquinho mais fina do que a Charme, ok? Mas pode ser sobra de linha. E eu acho que é isso, as maiores informações, o restante eu vou passando aí para vocês no decorrer do tutorial, ok? Ah, e esse tutorial, gente, ele vai ser um pouquinho diferente, porque como ela é feita, a maioria em ponto alto, né, a blusa praticamente ela é toda em ponto alto, e aí só vai ter algumas diminuições e alguns aumentos, só para formar a curva, e isso se vocês quiserem, porque se vocês quiserem no estilo camisa, é só fazer reto aqui e
ser feliz, tá? Aí, como ela é um trabalho assim, ao mesmo tempo que ela é fácil por ser só ponto alto, ela é um pouquinho complicada por causa desses recortes, né? Mas eu vou tentar passar para vocês aí os detalhes, vou tentar passar para vocês as medidas, tudo certinho. Porém, eu vou deixar muito na tela aí a receita. Por exemplo, eu vou iniciar a parte da frente, aí eu só inicio e depois eu deixo a receita para vocês verem como eu fiz. Aí depois eu inicio a parte de trás e deixo a receita. O número, eu vou deixar aí para vocês disponível no link aqui na descrição para quem quiser. Eu vou deixar o gráfico, né, ou o gabarito, como queiram chamar, do número 8. Eu não tenho como fazer de todos os números para vocês, gente. Eu até posso fazer, mas aí eu cobraria um valor à parte, né? Porque leva tempo para a gente conseguir calcular tudo certinho, né? Para o número ficar certinho, ficar bonitinho, no tamanho que a gente precisa. Então, por isso não tem como eu deixar aqui assim todos os números gratuitos para vocês, tá? Eu utilizei um molde de papel para fazer, um molde de costura. Mas vocês podem tanto seguir a receita, mudando apenas as medidas do comprimento e da largura, mas as diminuições, os aumentos, vocês podem fazer mais ou menos a mesma coisa, certo? E para quem quiser, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, né, no mesmo material que vai ter o número, eu vou deixar aí o molde tamanho P, que é o que eu tenho, tamanho P disponível aí para vocês baixarem e imprimir se vocês quiserem. E aí, junto com o material também, eu posso deixar a receita, a mesma receita que eu vou deixar aqui no vídeo, eu posso deixar no material aí para vocês baixarem, para ficar mais fácil de vocês seguirem, ok? E quem quiser, quem preferir, pode seguir aí pelo vídeo que eu vou deixar as receitas aí também. E aí é só vocês darem uma pausa e fazer, beleza? Bom, eu acho que é isso. As demais explicações, os demais detalhes vão no tutorial. Mas antes de começar, eu deixo aquele recado de sempre. Se vocês têm uma amiga aí que gosta de crochê e que ainda gosta de futebol, compartilha com ela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários e eu também aceito sugestões de tutoriais. Já curte o vídeo logo, não esquece, porque senão você vai esquecer, não deixa para o final. Curte o vídeo, se ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Recado dado, vamos para o tutorial. Então, gente, para fazer esta blusa, né, esta baby look, eu recomendo que vocês tenham o molde. Eu até vou passar algumas medidas para vocês, né, vou passar algumas instruções, porém o molde, ele vai ajudar muito, vocês não têm noção do quanto isso aqui ajuda. Porque basta você fazer o crochê e ir seguindo aqui, ó, vai seguindo o desenho. Para fazer essa blusa, nós vamos precisar do fio nas cores da bandeira, né? Eu vou utilizar o fio Charme, mas vocês podem usar qualquer outro aí. O tex dele é 378, a agulha indicada 2,5. Porém, eu vou utilizar uma menor, tá? Porque com o meu ponto fica melhor. Depois eu vou explicar para vocês. A cor amarelo canário, número 1289. Também um fio na cor verde. Gente, esse aqui é o verde bandeira. Ó, bandeira, número 5767. Entretanto, o verde, essa camisa oficial aí da seleção feminina, né, da seleção brasileira feminina, é um tom de verde um pouco mais claro, tá? É o verde menta. Mas eu não encontrei, então por isso que eu vou utilizar o verde bandeira mesmo, tá? Mas se vocês conseguirem encontrar um tom mais claro do que esse, é melhor, né? Não pode ser aquele verde limão, não pode ser muito claro, mas o verde menta, ele é um verde um pouco azulado. Vocês podem pesquisar aí, ele é um pouquinho diferente deste aqui, tá? E também vamos precisar do azul royal. O azul royal é bem pouquinho, então por isso que eu vou utilizar esse daqui. É uma sobra que eu tenho, né? Eu não vou comprar um fio inteiro, né? Um fio completo, só para fazer esse detalhe da gola, que é um detalhe em V. Então, o fio azul royal, aí vocês podem utilizar também as sobras de linha aí que você tem, tá? E não tem branco, tá? No modelo da camisa da seleção não tem branco. Mas vamos precisar também de um patch do escudo, né, do Brasil. Esse aqui eu comprei na Shopee. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem quiser adquirir também.
tá? Vou deixar de todos os itens aqui que eu estou utilizando, tanto do fio charme, quanto desse pet aqui. E também vamos precisar do nome Brasil. Vocês podem comprar o pet, eu vou deixar o link na descrição, ou então vocês podem bordar. Esse aqui eu bordei. Eu bordei com esta linha aqui, ó. Ela é uma linha própria para bordado. Eu vou mostrar aí para vocês durante o tutorial, eu vou mostrar como eu fiz o bordado, tá? O pet, a gente coloca aqui, ó, nessa direção aqui da cava, tá? Eu trabalhei muitos anos como serigrafista, então a gente olha a cava aqui, ó, e coloca na mesma direção, tá? E aí o Brasil, né, a palavra Brasil, que é essa mesma aqui, ó, que eu bordei. Eu só cortei e coloquei aqui, e aí então eu sei que o número, ele tem que ser daqui para cá. Eu vou utilizar, para fazer a corrente inicial e a primeira carreira, a agulha número 2,5, tá? Para ficar mais soltinha. Mas para fazer a blusa em si, eu vou utilizar a agulha número 2, porque eu quero os pontos mais fechados. Eu não quero essa blusa com os pontos muito abertos. E o meu ponto com a agulha número 2,5, mesmo que é a indicada para o fio charme, ele fica aberto. Então, por isso, eu vou utilizar, na maior parte, eu vou utilizar a agulha número 2. Gente, o nome Brasil, eu vou deixar a opção aí para vocês, se vocês quiserem comprar, né, lá na Shopee, eu vou deixar o link, mas eu também vou deixar, né, junto com o molde, né, junto com o arquivo do molde, eu vou deixar estes nomes aqui, para se vocês quiserem bordar, assim como eu vou fazer. Inclusive, eu vou até ensinar aqui vocês, né, para quem nunca bordou. Ó, eu peguei um tecido que é da mesma cor aqui, eu consegui o tecido no mesmo tom de amarelo. E aí nós vamos pegar aqui pelo lado direito. Coloquei uma entretela aqui. Não precisa ter esses riscos, tá? Porque na entretela tinha, que a minha mãe costura. E aí a entretela dela já tem esses riscos assim que ela faz, né? Pra fazer gola polo. Então, eu coloquei aqui, vou transferir com um carbono. Eu só tenho vermelho. Eu tenho amarelo e vermelho. O amarelo não ia dar pra ver, né? Aí eu tenho esse vermelho aqui que tá até bem desgastado, mas eu acho que vai dar. E aí eu vou colocar com ele mesmo. E aí eu vou apenas transferir o nome aqui para o tecido, para ficar mais fácil, né? Para eu ter aí uma direção no bordado. E transferir o nome. E aí no arquivo, que eu vou deixar aí para vocês, eu vou deixar os 3 tamanhos. Eu fiz 3 tamanhos aqui, ó, do nome. Para ver qual que vai ficar melhor aí para vocês, tá? Eu vou transferir e daqui a pouco eu volto. Olha só, eu terminei aqui de riscar. Aí antes de tirar, eu vou segurar aqui e conferir se foi tudo. Ó, tá certinho. É uma pena que é vermelho, né? Eu vou ter que tentar tampar todo esse vermelho. Aí eu vou utilizar esta linha aqui, ela é uma linha de bordado mesmo, e eu vou utilizá-la dobrada. Dobrada, ela vai ficar dobrada em 4, porque eu vou dobrar aqui primeiro, ó, juntar aqui as pontas. Ó. E aí do jeito que tá aqui, eu vou colocar na agulha. E aí eu junto aqui de novo, ó. Então ela vai ficar assim, ó. Ficaram 4 linhas. Mas é porque essa daqui, ela é muito fininha, tá? E aí eu vou dar um nó aqui. O bom era que colocar em um bastidor, gente. Fica bem melhor para bordar. Porém, eu não tenho, eu só encontrei esse aqui, ó. Só uma parte do meu bastidor. Não encontrei a outra parte. Então, eu vou tentar fazer assim mesmo. Aí, eu vou inserir a agulha aqui, ó. Aqui atrás, né? Vou procurar aqui um lugar específico para fazer isso, ó. Esse aqui nessa parte do B. E aí, eu não vou puxar tudo. Ó, vou deixar assim. E aí, eu já coloco aqui do outro lado aqui do B. Puxo. Ó. E aí, aqui, vou abrir aqui, ó, tentar encontrar aqui a separação deles, ó, e vou passar a agulha para cá, ó.
e puxo. Pronto. E aí agora é só bordar. Ai, gente, como seria bom se tivesse um bastidor, porque ele já começou até a engrugir aqui, ó. Mas, o bordado eu faço assim, tá? Ó, vou colocando a agulha aqui. Tem que ser bem próximo um do outro, pra ficar bem fechadinho. Sempre olha se não tá embolando, porque essa linha, ela é muito fininha, então é fácil de embolar. Aí a gente vai aqui do outro lado. Puxamos. E aí é normal, às vezes, ficar meio falhadinho, mas aí depois a gente vai ajeitando isso, tá? Vamos passando aqui. É um trabalho, assim, bem demorado. Mas sabe quando você tá louca pra terminar a blusa, tá sem dinheiro, que é o meu caso. Não é caro, tá? O pet, bordado com o nome do Brasil, se não me engano, acho que é 14 e pouco, uns 15 reais. Mas eu confesso que no momento eu não tenho, né? Não tenho esse valor, então eu tô fazendo aqui o que eu posso. E aí é assim, gente. A gente vai bordando aqui até ficar pronto. Então eu vou terminar esse bordado aqui e daqui a pouco eu volto para iniciar aí a blusa com vocês, ok? Então, até daqui a pouco. Então nós vamos começar aqui e eu vou explicar aqui antes como vocês vão chegar na medida inicial. E em todas as medidas, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa, só vão mudar a medida inicial mesmo. Aqui, nos quadris. Ó, aqui ele tá com 39 centímetros, o meu. E o meu, gente, ele tá ali no limite do P e do M, tá? As minhas medidas é um limite do P e M. Eu sou a última medida do P e a primeira medida do M, então eu tô realmente no limite. O meu quadril é 94, porque aqui essa parte, ela vai, né, vai ficar até, ela não vai ficar assim no meio do quadril, porém, eu não vou fazer a blusa tão apertada, né, eu vou fazê-la um pouco mais folgadinha mesmo, então eu vou utilizar a medida de 94. E aí é o seguinte, essa blusa ela tem umas faixas verdes aqui na lateral, e essas faixas, elas vão ter um total de 8 centímetros. Vai ser 8 centímetros cada faixa. Então, vai ser ao todo 16 centímetros. Então, vocês vão pegar a medida de vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho onde vocês terão que tirar a medida, porque não é do meio do quadril, tá? Eu tô de vestido, mas eu acho que vai dar para vocês verem. Vocês vão tirar a medida de onde vocês querem que fique a barra da blusa, tá? Não é aqui no meio do quadril, não. Porque a blusa sua não vai vir aqui. Então, vocês vão precisar da medida de onde a blusa vai ficar. Eu medi aqui assim, ó. Um pouquinho abaixo do umbigo. Ó, meu umbigo tá aqui, eu medi 2 dedos abaixo do umbigo. Ó, aqui, ó, pra mim, tá dando 92 centímetros. Ó, coloquei aqui, onde eu quero que fique a blusa. Mas, como eu quero ela mais soltinha, mais folgadinha, aí eu aumentei 2 centímetros. Vocês vão ver aí, logo mais, eu fazendo a conta. Então, vocês vão pegar essa medida aqui de onde vocês querem que fique a barra da blusa de vocês e podem aumentar aí de 1 a 2 centímetros, para ela ficar mais soltinha e também para a barra não ficar muito pegando, né, por causa das correntinhas. Então, é a medida de onde vai ficar a barra, mais 2 centímetros e diminui o total das faixas. 94 menos 16, porque por enquanto a gente vai fazer só a parte amarela. Se vocês já quiserem fazer tudo, né, com fio conduzido, façam. Eu acho mais difícil. Apenas os números que eu vou ver, que talvez eu faça com fio conduzido. Eu vou ver ainda não decidi. Então vocês vão pegar a medida de vocês, primeira medida do quadril, porque essa blusa a gente vai iniciar da barra. Pega a medida de vocês e diminui a largura aqui das faixas laterais. Aí aqui no meu caso, eu diminuí e deu 78. Esse 78 você vai dividir por 2, porque é frente e costa. Então, o meu aqui deu 39. E é justamente a medida que eu tenho aqui.
39. E aí vocês vão fazer a mesma coisa. Vão medir a cintura, vai medir o busto. Lembrando que aqui na cintura, vocês têm que deixar uma medida que, espichando, ela passe pelo seu busto. Porque se ficar muito fino, vocês não vão conseguir vestir. A minha cintura, por exemplo, ela é 74, mas eu vou colocar 80, porque eu quero que ela passe pelo meu busto, né? Então, eu vou ter que fazer maior. Aí é 80 menos os 16, que dá 64, dividido por 2, aí eu vou fazer com 32 de cintura. Entenderam? E aí vai ser a mesma coisa para todos os tamanhos, tá? Vocês vão pegar a medida de vocês e diminuir 16, porque as faixas são padronizadas. E aí esse desenho aqui, ó, né, que a gente vai fazer, vocês podem fazer a mesma quantidade de aumentos e diminuições que eu vou fazer. Só vai ter uma diferençazinha aí também no comprimento, né? Talvez eu vou iniciar a fazer as diminuições antes de vocês, porque eu sou baixinha. Mas aí sobre as medidas, é a mesma coisa para todos os tamanhos. E aí, aqui no busto, as faixas, elas não passam para cá, ó. Elas terminam aqui. Elas terminam bem debaixo do braço. Então, essa medida aqui, ela vai ser a medida suas mesmo. O meu é 86, mas eu deixei com 43,5. Eu deixei com 43,5, aí vai ficar 87, né? Vai ficar um pouquinho mais folgada. E é o que eu quero. Eu quero ela mais soltinha, não muito, né? Porque eu não gosto de roupa muito folgada, mas vai ficar mais confortável, tá? Então é assim que vocês conseguem as medidas. A medida do busto é a medida total dividido por 2, porque é frente e costa, a gente vai fazer separado. A medida da cintura é a medida total menos 16 dividido por 2. E a medida do quadril também igual à cintura. A medida total menos 16 dividido por 2, ok? Então, para iniciar, como eu falei para vocês, eu vou fazer as correntinhas e a primeira carreira com a 2,5. Eu fiz aqui 90 correntinhas. Ela não está dando totalmente aqui no tamanho, ó. Mas eu sei que quando eu fizer os pontos altos, ela vai acabar chegando ao tamanho, ó. Ainda faltam 3 centímetros para chegar aqui. Mas eu sei que quando eu fizer os pontos altos, provavelmente ela vai chegar ou vai ficar bem próxima. E como a minha medida aqui, né, eu já coloquei uma medida já meio folgada, né, meio folgadinha a mais, então não vai ter problema. O legal de fazer com a medida um pouco a mais é isso, né. Aí agora, gente, é só fazer pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui mais 2 correntinhas, só para dar a altura aqui do primeiro ponto alto, né, vou deixar essa última aqui também, como parte aqui do primeiro ponto alto, e vou fazer aqui, ó, vou iniciar os pontos altos a partir da 4ª correntinha. E aí vai ser um ponto alto para cada correntinha. E aí estou utilizando ainda a agulha número 2,5. E aí é só isso. Na verdade, nós vamos trabalhar esta blusa aqui praticamente toda em pontos altos, tá? Talvez só na gola, ali, para fazer a cava, talvez a gente precise utilizar aí alguns meios pontos altos e talvez até ponto baixo. Mas no restante vai ser mais pontos altos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer várias carreiras de pontos altos, até dar uma altura aqui em que eu tenho que começar a fazer as diminuições para acompanhar aqui o molde, tá? Pelas minhas medidas aqui, eu tenho que fazer 5 centímetros de carreiras sem nenhuma diminuição. E aí, como é que vocês vão saber quantos centímetros vocês vão precisar? A minha blusa total, ela vai ficar com 55 centímetros. Aí, se for um tamanho bom para vocês, vocês podem fazer aí a mesma quantidade de carreiras. E aí, se for uma medida a mais, vocês só acrescentam aí esses centímetros. Por exemplo, se vocês forem fazer com 57 centímetros, aí vocês acrescentam 2 centímetros. Ou seja, vocês vão fazer 7 centímetros primeiro, para depois iniciar as diminuições. Então, eu vou adiantar aqui e daqui a pouco eu volto. Vejam só, eu fiz 6 carreiras, ó. E olhem só como ela já chegou na medida certa, né? Se eu tivesse feito as correntinhas já na medida, teria passado aqui. E aí, para alcançar aí os 5 centímetros, eu fiz 6 carreiras. Aí agora, eu vou mostrar aqui como eu vou iniciar aqui as diminuições. Apesar de que nós já fizemos algumas diminuições aqui no canal. Vou virar um pouquinho aqui, isso vai ficar melhor. Mas eu vou mostrar aqui como eu vou fazer essa, tá? E pode ser que tenha algum iniciante aqui.
Então, eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. E aí, vou fazer aqui o ponto alto normal, ó, como se fosse a carreira, né? Fiz o ponto alto. Aí agora, aqui no terceiro e no quarto, ó, esses dois aqui, o terceiro e o quarto, eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Ó, eu vou inserir a agulha aqui, vou puxar, vou laçar, tirar 2. Aí eu não termino o ponto, ó, eu fiquei com 2 laçadas. Eu laço novamente e já insiro a agulha aqui no quarto ponto e puxo. Aí eu laço, tiro 2, ficou 3. Aí eu laço e tiro tudo de uma vez. Aí assim eu fiz a primeira diminuição aqui. E aí eu vou fazer aqui alguns pontos altos, só para vocês verem aqui como vai ficar a diminuição. Ó, colocando aqui certinho, ó. Tá vendo? Ele já entrou um pouquinho aqui, ó. Então a gente já começa a fazer essa diminuição aqui. E aí eu vou terminar essa carreira aqui, vou adiantar, porque aí agora é só ponto alto em cima de ponto alto, mesma coisa, sem problema nenhum. Ó, só ponto alto em cima de ponto alto. E aí quando chegar lá no final da carreira, aqui no final, eu volto para fazer a diminuição com vocês novamente. Então, até daqui a pouco. Chegando aqui no final, olha só, tá faltando 4 pontos. Aí, esses dois aqui, eu vou fazer fechados juntos. Ó, eu vou fazer igual eu fiz aquele lá. Eu puxo, laço, tiro 2. Fica 2 laçadas. Eu venho aqui, inicio outro ponto, laço, tiro 2, ficou 3 laçadas. Laço, tiro tudo de uma vez. Então, a diminuição dessa blusa vai ser assim, tá? A gente não vai fazer nos 2 pontos iniciais e nem nos 2 pontos finais. Eu prefiro a diminuição dessa forma, tá? Eu sei que eu já fiz de outro jeito aí, né? Por exemplo, nos biquínis eu faço um pouco diferente, mas nas roupas eu gosto de fazer assim, tá? Aí agora, nós vamos verificar aqui se a gente vai ter que diminuir mais um ponto. E aí eu vou colocar aqui, e aí é assim que a gente trabalha o molde, tá, gente? Mas no caso de vocês aí, vocês podem ir seguindo aqui o que eu tô fazendo, né? Porque essa diminuição, ela não é tão diferente entre um tamanho e outro. Ó, se eu iniciar o ponto aqui, ó, onde ele tá, deixa eu aumentar o zoom, olhem só. Se eu fizer o ponto aqui, ele vai ficar fora do molde. Então, eu vou ter que fazer a diminuição, tá? Aí eu vou fazer mais uma diminuição aqui. E aí vai ser daquele jeito, ó. Vou subir 3 correntinhas, venho aqui e faço o segundo ponto alto. Aí agora, no terceiro e no quarto, eu faço a diminuição. E agora sigo normalmente, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até, até ficar apenas 4 pontos altos lá no final. Ó, fiz mais alguns? Aí eu vou conferir aqui. É bom a gente sempre conferir para ver se a diminuição deu certo. Porque se não tiver dado certo, a gente tem que desmanchar, tá? Ó, deu certo. Peraí, aqui. Olhem só, deu certo. Ele deu uma entradinha aqui, mas quando a gente vier para cá, ele acaba fazendo isso aqui, ó. E aí ele fica certo, tá? É assim mesmo. Mas tá dando certo. Aí agora é só continuar. Eu vou adiantar aqui e volto novamente quando tiver faltando 4 pontos para terminar. Aí eu vou fazer mais uma vez com vocês, tá? Então, até daqui a pouco. Pronto, estão faltando apenas 4 pontos. Pode parecer 5, mas aqui é porque tem 2 pontos altos fechados juntos, ó. A gente tem que contar aqui em cima. Aqui em cima tem 4 pontos, tá? Então, esses dois aqui eu vou fazer fechados juntos. E vou finalizar com os outros dois. E assim a gente finaliza mais uma carreira com diminuição. Aí, gente, para quem optou
imprimir o molde, é só seguir do mesmo jeito. A gente vai sempre conferindo, né, colocando o crochê em cima do molde para ver se tem que diminuir ou se vai manter, né, se vai parar com as diminuições. Enfim, a gente vai acompanhando aqui, ó. A gente vai colocando, né? A gente tem sempre que conferir. E aí, para quem não tem o molde, eu vou deixar aí agora para vocês a receita, tá? Com todas as carreiras e todas as diminuições que eu fiz até chegar no número, ok? E aí depois eu volto para fazer uma parte do número aí junto com vocês. Bom, gente, agora nós vamos iniciar aqui a fazer o número da parte da frente, tá? Ele é menor, né? Gente, eu fiz aqui um gabarito para mim, e aí no arquivo eu vou deixar o gabarito deste número, que foi o que eu escolhi, né, por motivos pessoais, é um número que eu gosto, não tem nada a ver com a jogadora. E aí eu vou deixar o gabarito deste número, e junto com o nome Brasil, eu vou deixar este aqui, ó, se vocês quiserem imprimir, para vocês fazerem aí o próprio número de vocês, tá? E para quem não conseguir, né, fazer o número usando esse gabarito, se quiser, eu faço, porém, aí, neste caso, eu tenho que cobrar, porque eu vou parar o que estiver fazendo para fazer aí o gráfico para vocês, tá? Eu vou cobrar um valor simbólico, na verdade. Se for só o número da frente, eu cobro aí R$ 9,99, né? É um valor simbólico mesmo. E se vocês quiserem que eu desenvolva os dois números, é R$ 14,99, tá? Aí é só vocês falarem, deixarem nos comentários aí, que eu passo o meu contato para vocês e a gente combina, certo? Mas aí, para quem quer o número 8, já vou deixar aí no arquivo totalmente de graça, e aí é só vocês baixarem. Por que eu fiz assim? Porque eu não encontrei na internet. Se eu tivesse encontrado, eu nem tinha feito, né? Mas eu não encontrei o tamanho que eu precisava e do jeito que eu precisava na internet. Então, por isso eu tive que fazer. Aí, eu vou mostrar aqui para vocês como nós vamos fazer aqui para dividir, para deixar o número centralizado, tá? Eu fiz aqui 17 carreiras, tá? Para o meu tamanho, foram 17 carreiras. Para quem é mais alto aí, vai ter que fazer mais carreiras. E, lógico, sempre deixando o espaço aqui, ó. Tem que deixar esse espaço aqui, ó. Quer ver? Eu vou medir aqui da gola, ó. Do final da gola, aqui. Eu não sei se está dando para vocês verem. Aqui, ó. Aqui do final da gola até aqui no número, ó. 17 centímetros, tá? Vocês têm que deixar aí pelo menos isso. Aí, a depender do tamanho, né? Vocês podem deixar aí entre 17 a 20 centímetros de espaço aí para essa parte aqui, tá? Para depois fazer o número. Então, aqui, para fazer o número, a gente vai continuar seguindo aqui, ó. Eu ainda estou seguindo o molde. E aí, como vocês vão centralizar este número? Primeiro, a gente tem que contar quantos pontos nós temos aqui, tá? Na penúltima carreira aqui. Aqui eu já iniciei, porque eu já sei, né, quantos pontos eu tenho que fazer, então eu já fiz aqui para adiantar. Mas é esta carreira aqui, ó. A carreira antes da gente iniciar o número. Vocês veem quantos pontos tem e quantos pontos tem aqui. Aqui, este número, ele inicia com o número ímpar, 15. Se ele inicia com o número ímpar, nesta carreira aqui também tem que ter o número ímpar. Tanto é que essa carreira minha aqui, ela estava com 76 pontos. No normal dela, 76. Aí eu fiz uma diminuição para ficar com 75. Porque aí, essa próxima aqui também, né, nós vamos fazer, no meu caso aqui, eu vou ter que fazer diminuição nela, né, diminuir 2 pontos, um de cada lado. Então, ela tem que ficar em número ímpar também. Por quê? Porque a gente vai ter que diminuir isso aqui, ó. Aí, como essa daqui tem 75, essa próxima minha aqui, ó, eu sei que ela vai ter 73. Porque eu ainda estou acompanhando aqui, ó, eu ainda estou fazendo as diminuições do molde, ó. Então, eu vou fazer o número e, ao mesmo tempo, fazer o desenho do molde, tá? A gente não pode esquecer, não pode deixar reto aqui. Apesar que aqui vai acabar ficando reto um pouco, ó, né? Daqui até aqui. Aí só aqui que inicia os aumentos. Mas, a gente tem que lembrar disso, tá? Então, eu vou fazer aqui o número, né? Eu já dividi. Eu sei que esta carreira aqui, minha, ela vai ficar com 73 pontos. Então, 73 menos 15 vai dar 58 pontos. Então, eu dividi esses 58 pontos por 2. Aí eu voltei aqui, desse lado, 29 pontos e do outro, 29 pontos. Eu fiz aqui 28 pontos. E aí vou fazer o último ponto em amarelo aqui, ó. Mas aí eu vou apenas iniciar. Ó, eu dou a laçada, inicio o ponto e não termino.
Ó, ficou 2 laçadas aqui. Aí eu vou deixar o amarelo e vou pegar o verde. Aí vocês podem deixar uma pontinha aqui a mais para poder arrematar. E aí, ao invés de puxar, né, de dar a laçada no amarelo e passar aqui, a gente vai fazer com o verde, ó. E sempre deixando o amarelo justinho também, tá? Esse aqui mesmo ele ficou bem folgadinho, eu não gostei. Ó, eu vou dar um jeito de apertar mais aqui, ó. Porque senão fica feio depois, fica como se tivesse um buraco, ó. O início aqui, gente, ele conta muito, tá? Não pode deixar folgado demais. Aí, ó, ficou melhor assim. Aí agora, eu vou passando aqui, eu vou conduzindo tanto o amarelo quanto o verde. Nem sempre eu vou conduzir, mas eu vou explicar o motivo para vocês. Ó, aí agora eu vou fazer 15 pontos em verde, porque nós estamos iniciando aqui o número, ó. Então a gente vai fazer 15 pontos verdes. Para quem está fazendo este número, né? Para quem está fazendo outro número aí vocês seguem o gabarito aí. Eu fiz aqui 14 pontos verdes. Aí eu vou fazer o 15º, né? Vou fazer o 15. E aí nele eu já puxo o amarelo. É sempre no último a gente já puxa a outra cor, ó. E aqui também ficou meio folgadinho. A gente tem que tomar cuidado para essa laçada aqui ela não ficar folgada, porque senão fica feio, tá? Na troca. Ó. Puxou, tá tudo ajustadinho. Vou pegar o amarelo. E aí aqui eu já não preciso mais conduzir o verde, porque o verde ele tem que ficar aqui, ele não tem que vir para cá. E aí agora aqui eu só termino essa carreira fazendo o que eu tenho que fazer lá no final. Nessa carreira aqui eu ainda estou diminuindo um ponto, então lá no final eu vou diminuir um ponto. Então eu vou terminar essa carreira, vou iniciar a outra, e aí quando chegar aqui eu volto para nós continuarmos o número. E a próxima carreira não terá diminuição. Terminei a carreira anterior e iniciei outra sem diminuição. Agora, nós vamos iniciar aqui, ó, um pontinho antes do último verde. Então, nós não faremos aqui em cima do verde, ó, nós faremos aqui, neste amarelo aqui, que é antes do verde. Vai ser o primeiro ponto verde. E nós vamos fazer apenas 4. E aí, gente, nessa hora vocês vão ter que escolher aí qual lado vai ser o direito, tá? Qual lado vai ser o avesso e qual lado vai ser o direito. Como já tem essa ponta pra cá, ó, eu deixei o verde pra cá, esse lado meu aqui vai ser o lado avesso. Por que isso? Porque na hora de troca de cores, vocês sempre vão deixar o fio pro lado do avesso, para não aparecer a gente puxando o fio pro lado direito. Porque às vezes no puxar, ele aparece aqui assim, tá? Então a gente vai deixar isso para o lado avesso. Então, eu vou fazer aqui, vou iniciar este ponto aqui, ó, e não vou terminar, né, como sempre, porque eu vou buscar o verde. Mas aí, para buscar o verde, eu já vou deixar o amarelo para cá. Ó, vou passar ele para cá. E vou pegar o verde. Não posso deixar essa argolinha aqui folgar, ó. Não vai ficar feio. Peguei o verde e faço. Ó, ainda ficou folgado, mas aí vocês apertam um pouquinho. E aí agora, opa, já ia fazendo errado. Aí agora aqui, ó, eu faço o ponto aqui em cima do outro amarelo, que é o que eu preciso. E aí assim o verde já tá preso e o amarelo tá aqui, ó, do lado avesso. Aí depois a gente vai puxá-lo, tá? Então vou fazer aqui 1, 2, e aí eu não vou conduzir o amarelo. 2, 3 e 4, né? São 4 pontos. Aliás, eu não vou terminar o quarto, ó. Por que eu não conduzi o amarelo? Porque tanto aqui embaixo quanto aqui em cima tá verde, ó. Se eu colocar o amarelo aqui, vai destacar muito. Então eu só conduzo quando nas duas carreiras tem a mesma cor. Eu conduzi aqui o amarelo porque aqui embaixo era amarelo e aqui verde. Então, tanto fez, né? Eu conduzi aqui os dois, que não deu diferença, não deu para ver. Mas aqui, sendo as duas da mesma cor, se eu conduzir o amarelo aqui, ó, pode acabar aparecendo o fio amarelo aqui, eu não gosto. Mas, para quem não se importa com isso, pode fazer. Vocês podem conduzir os fios, tá? Eu não vou conduzir, eu vou fazer o seguinte, ó. Chegou aqui o momento de conduzir o fio, vou deixar o verde para cá, para este lado, e vou pegar o amarelo, ó. A gente só tem que ter cuidado para não repuxar muito aqui, ó. E aí vai ficar assim, aqui atrás, tá? E aí agora eu já posso conduzir o verde aqui, ó. Por quê? Porque essa daqui tá verde. Nós vamos ter as duas cores aqui, então já não tem problema.
Então, eu já vou conduzir aqui, ó. E aí eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho que fazer 9 pontos em amarelo. E aí vou conduzindo o verde. Olha, eu fiz 8 amarelos. Aí agora no nono eu vou puxar o verde, ó. Não termino, deixo o amarelo pra cá e puxo o fio verde. E aí agora eu faço 4 pontos verdes. Aí eu já não conduzo o amarelo de novo, para não ficar aparecendo. E aí aqui, ó, no quarto, eu já vou puxar o amarelo novamente. Ó, deixo o fio pra cá, onde está o meu avesso. Tomando cuidado para não puxar muito o amarelo, para não ficar repuxado, né? E aí agora eu termino a carreira. Vou até o final, somente com fio amarelo. Ó, aí aqui atrás ele tá assim, mas aí aqui na frente tá assim. Entenderam? Aí eu vou terminar aqui essa carreira e vou iniciar a outra, e aí eu vou fazer mais essa carreira aqui com vocês, tá? E aí depois vocês vão continuar aí sozinhas, até porque eu não sei qual número vocês estão fazendo, então eu não preciso fazer tudo aqui com vocês. E 3 carreiras eu acredito que seja o suficiente aí para vocês entenderem, tá? Então eu vou terminar essa carreira, vou iniciar a próxima, que também não tem diminuição, essa parte é mais reta, e daqui a pouco eu volto. Agora aqui na terceira carreira, nós também vamos iniciar aqui, ó, com um ponto verde antes do último amarelo que nós fizemos na carreira anterior. Nessa de cima aqui serão 5 pontos verdes. Aí serão 5 pontos verdes, 9 amarelos, ó, a mesma quantidade de baixo, e mais 5 pontos verdes. Então aqui faltando 2 pontos para terminar, ó, porque nós vamos iniciar com verde aqui neste ponto. Então faltando 2 pontos para terminar aqui com o amarelo, eu inicio. Agora eu já vou deixar o amarelo aqui mesmo, não vou trazer para cá, porque o meu avesso é esse lado. Então eu deixo aqui e já puxo o verde, não deixando o amarelo aqui folgar, ó. Eu seguro o amarelo também para não folgar muito, ó. E mesmo assim aqui folgou, tá vendo esse daqui, ó. Então eu desmancho e faço novamente. Porque senão fica uma abertura bem feia aqui, viu, na troca de fios. Tem que ter cuidado com isso. Cadê o verde? Aqui, ó. Agora eu tô vendo aqui que as duas estão mais ajustadinhas. Eu vou e puxo o verde, ó. E faço aqui. Não vou conduzir o amarelo, né? Eu já expliquei aqui, tem verde, então não vou conduzir o amarelo. Ó, vou fazer aqui os 5 pontos verdes. Aqui no quinto, eu solto o verde e pego o amarelo. Com cuidado para não repuxar muito o amarelo, já que ele não está conduzido. E aí agora, nessa carreira aqui, eu conduzi o verde, porque tinha verde aqui. Mas aqui vai ser amarelo com amarelo, então eu não vou conduzir o verde mais. Eu vou apenas com o amarelo aqui, ó. Para não correr o risco de ficar vendo esse verde passando aqui. Então, vou fazer aqui os 9 pontos em amarelo. Aí aqui, no último ponto, eu já vou trocar a cor, ó. Eu deixo o amarelo e busco o verde lá, ó. Busco o verde. Não deixo o amarelo folgar muito, né? Senão fica feio aqui nessa troca. Ficou feio, tá vendo? Eu desmancho. O verde tá querendo ficar muito para trás, porque a gente não conduziu. Aí isso dificulta um pouquinho, mas dá para fazer. Ó. E aí agora eu vou fazer aqui, sem conduzir novamente o amarelo. Serão 5 pontos verdes. Aí aqui no quinto, eu solto o verde e puxo o amarelo. E agora finalizo a carreira somente com o amarelo. E aí, gente, é isso. Ó, aí ele já vai formando aqui, tá? Às vezes pode acontecer de ficar igual aqui, ó, né, nessa troca, ficar alguns pontinhos assim amarelo. Isso aqui é normal, tá? Não vai prejudicar tanto assim o trabalho. E aí, gente, sempre também tomando cuidado aqui, ó, tá? Vocês vão seguindo
Para quem não tem um molde, eu vou deixar aí com vocês quantos pontos, né, como foi quantos pontos mais eu fiz sem diminuição até iniciar os aumentos. Na hora do aumento eu vou voltar, eu acredito que vai mais umas 2 ou 3 carreiras aqui apenas, tá? Mas aí eu volto para iniciar esse aumento aqui com vocês, tá? Então eu vou adiantar aqui essa parte e já volto. Vejam só, eu já iniciei aqui os aumentos, tá? Mas eu não mostrei desde o início porque eu já queria voltar aqui para mostrar a vocês como ficou o número. Mas após explicar aqui, eu vou deixar a receita aí para vocês. Aqui ele é assim mesmo, tá? Porque essa parte aqui ela é menorzinha e depois vai aumentando aqui. Então, às vezes, na troca de linhas acontece de ficar algumas partes aqui da outra linha, tá? É assim mesmo. Principalmente nesse tipo de trabalho aqui. Quando é com ponto baixo, ele fica mais discreto, tá? Mas com ponto alto, geralmente ele fica assim mesmo. E olha, ele também já tá na altura certinha, ó, eu tô colocando aqui no molde, e ele tá na altura certa aqui que eu queria que ele ficasse. Aqui eu cortei, já cortei o fio verde, deixando um pouco aqui para fazer o arremate, tá? E olhem só, ele vai ficar mais ou menos na altura que eu quero mesmo, né? Aqui vai ter mais 1 ou 2 carreiras de amarelo, até chegar aqui onde eu vou costurar o Brasil, já tá aqui, ó. Eu tenho que arrematar isso aqui ainda, né? Vai ficar aqui assim, ó. E depois o pet. Então, tá ficando certinho, do jeito que eu quero. Aí, para vocês aí que não sabem como fazer os aumentos, ó, eu comecei os aumentos aqui, ó. Eu tô marcando tudo, porque assim fica mais fácil depois se eu quiser fazer a receita, né? E como eu vou fazer, aí eu já vou deixando tudo marcado aqui. Ó, daqui até aqui, essas 4 carreiras aqui, eu fiz sem aumento. Sem aumento, sem diminuição. E aí, a partir daqui, eu comecei, ó, eu fiz um aumento nessa, e nessa aqui não. Um aumento nessa e nessa não. Então, por enquanto, eu estou intercalando uma carreira com aumento e uma sem, uma com e uma sem. Ah, vai ser assim até o final? Eu não sei, porque eu estou seguindo o molde. Então, pode ser que aqui, ó, onde tem uma curva mais acentuada, pode ser que aqui eu precise fazer mais aumentos. Mas eu ainda não tenho como saber, como ter certeza disso. É só fazendo mesmo, tá? Mas aí, como eu fiz das outras vezes, eu vou deixar anotado aí como foram os aumentos. E aí eu já vou deixar tudo, os aumentos aqui, até aqui, e também o início aqui das diminuições, tá? Aqui. Porque as diminuições vocês já sabem como faz, é a mesma coisa da cintura, porém agora vai ser na cava, tá? Então é a mesma coisa. E aí, vou deixar também as medidas aí para vocês fazerem, porque nós vamos fazer até aqui, ó. Tá? Vocês podem adiantar aí até aqui. Aí agora eu só vou voltar quando eu for iniciar esse decote aqui. Certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como faz os aumentos, né? Para quem não sabe ainda. Quem já sabe, pode adiantar o vídeo para chegar na tabela aí que eu vou deixar a quantidade certinha para vocês, tá? Ó, aqui nos aumentos, a gente inicia do mesmo jeito, faço 3 correntinhas, e aí virando. Aí aqui, gente, eu apenas faço 2 pontos, né? 2 pontos altos aqui nesse mesmo ponto, ó, no segundo. Eu não faço aqui no primeiro, eu faço no segundo. Ó, no segundo ponto eu faço 2 pontos altos. Este é o aumento. E aí agora eu sigo fazendo um ponto para cada ponto. Só isso. No total aqui serão aumentados 2 pontos, que é um no início e um no final. Lá no final eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Aqui, ó. Quando tiver faltando 2 pontos aqui para finalizar a carreira, eu faço um aumento neste ponto aqui, ó. No penúltimo. Eu faço 2 pontos altos aqui, e aí aqui eu finalizo com um ponto alto. É só isso. Aí então, por enquanto, eu estou fazendo carreiras de aumentos intercalando, uma com e uma sem, mas eu vou deixar aí para vocês tudo certinho, tá? Como foi feito. Tanto os aumentos até o busto, como o início aí das diminuições até a cava. Então eu vou adiantar aqui e volto quando eu for iniciar a gola. Então até daqui a pouco. Olhem só, gente, eu já cheguei aqui, ó, no ponto, né, de iniciar a gola.
Eu já costurei aqui, olha só como tá ficando. Tá ficando bem legal, né? Já costurei aqui, usei a linha normal mesmo, essa linha de costura, né, a agulha. Eu esqueci de falar aí no início que nós iríamos precisar, mas para costurar, né? Aí eu usei a amarela, né, por motivos óbvios, né, para não ver aqui atrás, né? Aproveitei que o pano aqui também, ele é amarelo e tem esse amarelo aqui, ó. Eu vou chegar bem próximo para vocês verem, que dá para ver os pontinhos. Olhem só. Acho que vai dar para vocês verem aí os pontinhos, né? E aí tá ficando assim, e aí já chegou aqui, ó, na hora de a gente começar a diminuir. E aí, gente, nós vamos ter que marcar o meio aqui certinho, tá? Aqui, a minha última carreira, né, essa última que eu fiz, ela tem um número ímpar de pontos. E aí, gente, o que eu fiz? Eu contei, e aqui, a minha carreira, ela tem 75 pontos. Isso não é importante, tá? A quantidade aí, talvez as suas está diferente, e tá certo, né? Desde que esteja sob medida, na medida suas, tá certo. Se vocês iniciaram na barra com a medida certinha, e foram fazendo as diminuições aí que eu deixei nas tabelas, provavelmente aqui já tá certo, tá? Porém, eu tirei um, porque para dividir tem que ser número par. Então, eu fiz 74 dividido por 2, que deu 37. Então, eu deixei 37 aqui, aí o 38 eu marquei aqui no meio, e já deixei 37 daqui, tá? E aí, como nós faremos? Olhem só, aqui tem que prestar bastante atenção, porque, vejam bem, aqui a gente pode fazer em pontos altos, deixa eu aumentar o zoom, acho que assim fica melhor para vocês verem, né? Aqui eu vou continuar diminuindo, mesma coisa, ó, tem que diminuir. Então eu vou diminuir, fazer essa diminuição aqui e fazer pontos altos normal, até chegar mais ou menos aqui assim, ó, nessa altura. Até esse daqui, ó, ainda dá para fazer ponto alto. Aí aqui, provavelmente nesses dois aqui eu vou ter que fazer meio ponto alto e no último, talvez um ponto baixo. E aí depois eu tenho que voltar com pontos baixíssimos e vou ver se eu vou ter que iniciar com ponto baixo ou se vai ser com meio ponto alto, enfim. A gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Aí eu vou iniciar aqui com vocês, só para vocês verem como vai ser, mas eu já vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. 3 pontos antes dessa marcação aqui. Então, eu vou iniciar aqui. Aí eu vou fazer a carreira normal aqui, com a diminuição aqui da cava. E aí eu vou adiantar essa parte, e quando tiver faltando 3 pontos para chegar no meio, aí eu volto para fazer com vocês aí a outra parte da gola. Até daqui a pouco. Olhem só, gente, como tá ficando. Eu tô achando que eu vou abaixar um pouco isso aqui, ó. Acho que ficou muito alto. Depois eu vou ver. Abaixar um pouco o nome e isso aqui também. Acho que tá muito distante um do outro. Bom, não sei. Gente, eu não sei como vai ficar esse áudio, porque o microfone que eu tenho o costume de usar descarregou, e aí eu só tenho desse aqui, ó, né, que vem dois, eu tô usando um. E, bom, eu acho que o som dele é um pouco mais baixo, mas qualquer coisa eu vou tentar aumentar, tá bom? Então, gente, nós vamos iniciar aqui a outra parte, né, a outra gola. Eu vou fazer aqui com vocês, eu vou iniciar daqui, ó. Vou fazer o nó corrediço. E vou inserir aqui, ó, na terceira correntinha aqui do início. Vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas, para dar a altura do ponto alto. E aí aqui eu não vou fazer diminuição. E aí vou fazer aqui, ó, mais 30 pontos altos. Para quem tá fazendo um tamanho maior, vai ser mais pontos e tá tudo certo, tá? Vocês têm que fazer a quantidade de pontos altos necessários até chegar quase no meio da blusa. Então vocês vão fazer os pontos altos aí, quando tiver faltando 6 pontos para chegar no meio da blusa, vocês voltem que nós faremos juntos. 31 pontos altos. E aí agora eu faço 3 meios pontos altos, que a gente vai abaixando aqui, ó, para pegar o tamanho da gola. 2 pontos baixos e um ponto baixíssimo. E aí a primeira parte fica assim.
Agora, nós vamos virar. E aí, eu não vou fazer correntinha, tá? Porque aqui eu não quero que fique muito marcado. Eu só vou vir aqui, ó. Como não fizemos correntinha, a gente salta este primeiro aqui. Eu já venho direto nesse e faço um ponto baixíssimo, 2, 3 pontos baixíssimos. Agora, faremos 5 pontos altos. 1, ponto alto não, gente, ponto baixo. 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos. Agora, 2 meios pontos altos. 1 e 2. E agora, a gente termina com pontos altos, sem diminuição. Nós não faremos mais diminuição, tá? Agora, vamos fazer aqui só pontos altos. Aí eu vou até lá no final, vou adiantar aqui, vou fazer os pontos altos aqui, e aí eu já inicio a próxima carreira, e vou fazer 25 pontos altos. Aí se vocês quiserem fazer também. E para quem está fazendo maior, é só fazer a quantidade de pontos a mais que você fez aí desde o início da gola. Por exemplo, no início eu fiz 31 pontos até começar o decote da gola. Se você fez, por exemplo, 36 pontos, você fez 5 pontos a mais do que eu no início. Então você vai fazer 5 pontos a mais do que eu estou falando agora, né? Se eu vou fazer 25 pontos, você faz 30, entendeu? Feito os 25 pontos altos, nós faremos agora 2 meios pontos altos. 2 meios pontos altos, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Vocês vão vendo que ele vai fazendo o Vzinho aqui. Aí agora, viramos novamente e a gente continua sem fazer as correntinhas. Porque essa parte aqui ela não pode ficar muito marcada. Agora, nós vamos fazer do mesmo jeito. Vamos saltar esse daqui, ó. Porque isso aqui a gente só faria se nós fizéssemos correntinha. Então a gente já vem direto pra cá, ó. E fazemos 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. Agora, 2 pontos baixos. 1, 2. Um meio ponto alto. E terminamos a carreira com pontos altos. Só isso. Aí eu vou terminar essa carreira aqui e mais algumas outras, mas eu vou deixar aí a receita para vocês, tá? Para vocês fazerem as próximas. E aí agora vai ser a última carreira com a cor amarela. Fazemos uma correntinha. 2 pontos baixíssimos. A gente sempre salta esse aqui. A gente vai no segundo. 1, 2. 2 pontos baixíssimos. Um meio ponto alto. Um ponto alto. E 2 pontos altos duplos. Isso aqui é para formar uma pontinha. Ó. Ele fica assim, ó. E aí agora, só faço aqui uma correntinha para poder cortar o fio. Agora eu vou ensinar a parte azul, mas se vocês quiserem fazer primeiro o outro lado, é só seguir os mesmos passos desse, tá? Vocês podem voltar o vídeo aí se quiser e fazer o outro lado. E depois faz as duas partes azul de uma vez. Eu vou deixar essa marcação aqui, gente, porque neste aqui a gente não faz, tá? E aí para eu lembrar, eu vou deixar essa marcação aqui. Então eu vou iniciar deste lado aqui. Então eu vou fazer aqui o nó corrediço. E aí vou colocar aqui, ó, bem na pontinha. E vou fazer um ponto baixo. E aí eu faço 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E agora faremos 17 pontos altos. Aí junto com essas correntinhas ficarão 18 pontos altos. Eu vou fazer aqui os 17 e já volto.
Feitos 18 pontos altos, vamos fazer agora 3 meios pontos altos. Três meios pontos altos, 4 pontos baixos. E um ponto baixíssimo. Aí, essa parte aqui nós fazemos depois, tá? A gente faz por último. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Vamos virar. E faremos 8 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 meios pontos altos. 1, 2. E vamos terminar aqui com pontos altos, que vai dar, acho que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. 10 pontos altos. Aí eu vou finalizar essa parte aqui e já volto. Pronto, finalizada a carreira, vamos fazer uma correntinha. 3 pontos baixos, e aí agora a gente inicia aqui, ó, a gente não salta, a gente inicia aqui, porque tem que ficar o cantinho aqui bem marcado. 1, 2 e 3. Aí agora, faremos pontos baixíssimos até chegar aqui. Vai dar em torno de 24 a 25. 1, 2, 3. Eu vou fazer aqui, quando chegar aqui assim, eu volto. 4. Olhem, eu fiz 22 pontos baixíssimos até agora. Aí eu vou fazer aqui, ó, 23, 24. E vou finalizar aqui, ó. Assim. 25. E aí fazemos uma correntinha e já podemos cortar. Ó. Deixa eu tirar isso aqui. E aí depois, para finalizar, eu vou passar pontos baixíssimos por toda a gola para fechar mais essa parte aqui do meio, tá? Mas nós faremos isso depois. Gente, para fazer a parte de trás, inicialmente nós usaremos como guia a parte da frente. Não que vai ser igual, não vai ser, ela é bem diferente. Eu vou virar aqui só para vocês terem uma noção. Ó, eu vou mostrar aqui, né, porque não dá para mostrar tudo, mas vejam que, ó, tá na barra, né, aqui. Aqui já tem uma pequena diferença, mas isso aqui, se vocês quiserem fazer igual, não tem problema, tá? Ó, aqui tá na barra, aí eu só vou puxar, ó, vou pegar aqui e vou puxar. Olhem só a diferença aqui. Então, a parte de trás, ela é maior. Ah, mas por quê? Gente, é o certo. Esse negócio de fazer parte da frente e a parte das costas tudo do mesmo tamanho, quando você é costureira, você sabe que não é certo, tá? Eu não sou costureira, mas sou filha de costureira. E eu também já trabalhei com ela, eu acabei aprendendo. Por isso é que muitas vezes, quando vocês fazem o short, a parte de trás fica descendo, porque faz tudo do mesmo tamanho, faz tudo igual. E a parte de trás, ela tem que ser maior. E não é um pouquinho, é bem maior, para ter o caimento. Porque essa parte daqui, ó, ela tem que vir para cá, ela tem que descer aqui, ó, no ombro. Principalmente este modelo aqui. Esse modelo é até mais. Porque o normal é mais ou menos aqui, ó. E aí a gente vem e faz isso aqui, fica esse pedacinho aqui da parte de trás na frente. Vocês podem observar aí as blusas que vocês compram, que veste bem, que não fica aquela gola caindo para trás, que não, né? As roupas que veste bem, geralmente as costas são maior. Inclusive aqui no decote também o decote é mais alto, tá? No crochê, às vezes a gente até faz frente e costa tudo do mesmo jeito e às vezes acaba dando certo, mas neste caso aqui eu tô aproveitando
Mas neste caso aqui, eu tô fazendo uma baby look, eu quero que ela fique assim, bem certinha. E eu tô aproveitando também para passar essas dicas para vocês, tá? Então, esse detalhe aqui, ó, da gola, aqui é tudo verde, tá? Esse detalhe é todo verde. Então, por esse motivo, ela teve que ter uma parte maior aqui, ó. Ela vai descer. Quer ver? Eu vou virar aqui o molde, vou colocar a blusa aqui, do mesmo jeito que eu coloquei, ó, cava com cava, ó. Aqui na barra também, tá certinho na barra. Ó, cava com cava. Ó, tá vendo que desde aqui ela já é diferente, né? Aqui é maior. E é assim mesmo. E aí ela vai descer aqui, ó, e fazer isso. Ó. E aí, essa parte aqui, ela é verde. Aqui e pra cá, assim, que é pra formar aquela gola, né? Como se fosse uma gola mesmo, assim, solta, mas não é. Ela faz parte da blusa, tá? Ela não é solta. E aí, gente, como saber o momento de iniciar o número? Bom, primeiro vocês vão ter que fazer o gabarito, né, com o número aí de preferência suas. Eu vou deixar esse quadriculado aí com vocês para ajudar, tá? Eu fiz aqui o número 8. Os números aqui, gente, é a quantidade de pontos, tá? Em cada quadradinho desse eu vou fazer 2 pontos altos. E aí em alguns eu vou fazer apenas um. Isso com a cor verde, tá? E aí em alguns aqui eu vou fazer apenas um para ir formando essa quina aqui assim, ó, para ir formando, tá? Primeiro, vocês vão ter que fazer esse aqui e definir a quantidade de carreiras. O meu aqui vai ter 22 carreiras. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa parte aqui que já está pronta. Por isso é que eu falei que é aconselhável fazer a parte da frente primeiro, que a parte da frente é mais fácil. Vocês vão contar, né, até, da barra até a quantidade de carreiras que tem o número. Eu vou contar aqui 22. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22. Ó, 22 está dando aqui, no meio aqui do 8. Aí a gente vai medir, ó, 21 centímetros. Então, o meu número ali ele vai ficar com 21 centímetros. Aí, vocês vão pegar... vocês teriam que ter o molde, né? É por isso que eu falo. Em alguns trabalhos, gente, tem que ter o molde, não tem jeito. Então, ó, como é que a gente faz aqui? Eu não vou colocar o nome. Eu já sei que eu não quero o nome. Então, eu posso colocar um número um pouquinho mais alto, tá? Se eu fosse colocar um nome aqui, eu teria que colocar o número mais para baixo, né? Ou talvez eu até deixe esse espaço aqui assim, para poder, para se caso, né, eu resolver colocar um nome, tem como eu fazer as letras separadas e depois costurar. Mas eu acho que eu não vou colocar, porque o número 8 é de uma jogadora, né? É da jogadora Angelina, e antes quem usava era a Formiga. E eu não sou muito de acompanhar jogo, futebol, essas coisas, então eu não as conheço. Eu escolhi esse número não foi por causa delas. Então, assim, não faz muito sentido eu colocar o nome de alguém que eu nem conheço. E colocar o meu nome também não vai fazer sentido, porque esse número já tem dona ali dentro do time, né? Então, por isso que eu não estou muito afim de colocar os nomes. Mas, para quem é fã aí de futebol, né, que gosta, aí vocês têm que deixar esse espaço aqui pro nome, né? Deixa aí uns 6 centímetros, talvez, pro nome, de 6 a 7 centímetros. E aí depois, né, é que vem o número. Mas eu não vou deixar, então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais alto. Vou até marcar aqui, ó, fazer uma marcação. Ó. Eu vou iniciar aqui. Eita, iniciar não, aí eu vou fazer aqui a marcação de onde eu quero que ele fique no máximo. Não tá riscando aqui. E aí daqui eu vou marcar onde está o 21, aqui, ó, 21. Então ele vai ficar mais ou menos aqui. Daqui até aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, ó, na barra, ó, 24,5. Eu posso deixar aí com 25, porque eu até prefiro que ele fique um pouquinho mais alto. 25 centímetros, ó, da barra até o início do número, 25 centímetros. Aí eu vou pegar novamente a parte que está pronta. E vou medir 25 centímetros.
Vocês podem se perguntar, por que que a gente não faz o cálculo pela parte da frente? Né, como se a gente fosse colocar o número na frente, né, para aproveitar, para não precisar o molde. É porque a parte de trás ela é maior, né, igual eu mostrei para vocês, então não dá certo. Aí eu vou medir aqui, ó, 25 centímetros, deu aqui, ó, no final. Então, eu já sei que até aqui deu 22, né, vocês lembram que eu tinha contado, então não vou contar tudo de novo. 22, 23, 24, 25, 26. Então eu sei que eu preciso fazer 26 carreiras. Aí na 27ª eu já inicio o número. Entenderam? Então é assim que a gente consegue aí calcular onde vai iniciar o número das costas. E aí, para quem está sem o molde e está fazendo outros tamanhos, o que vocês podem fazer? Para o tamanho M, vocês podem fazer aí mais ou menos 1 centímetro a mais, né, do que eu coloquei aqui. Se eu vou deixar 25 centímetros da barra até o número, vocês podem deixar aí entre 26 e 27, né, de 1 a 2 centímetros a mais. Para o tamanho G, vocês podem deixar aí entre 27 e 28. E para o tamanho GG, vocês podem deixar aí de 28 a 30 centímetros, até no máximo 30, né? De 28 a 29, por aí, 30 centímetros no máximo, se você for uma pessoa bem alta. Mas para facilitar, eu vou deixar aí a receita, tá, do que eu fiz. E aí você só faz as mudanças necessárias aí para o tamanho de vocês, tá? E aí eu vou fazer toda a costa e volto só na hora de fazer a parte da gola com vocês. Olha aí, gente, como está ficando. Eu já fiz aqui um lado e já fui anotando aqui tudo que eu fiz para fazer desse lado aqui junto com vocês, tá? De forma mais rápida. Olhem só, já tá quase pronto, né? O número ficou assim. E aí agora nós vamos fazer, vou tirar aqui esse molde, que por enquanto não vou precisar, já que eu vou fazer o outro lado igualzinho. E aí é o seguinte, como este lado aqui eu comecei daqui, aí eu também vou começar este daqui, tá? E aí vocês façam aí a mesma coisa, porque eu anotei fazendo dos cantos para o meio, tá? Então, vamos iniciar aqui. Vou iniciar aqui inserindo a agulha, né? Já fiz uma corrediço. Agora vou inserir aqui a agulha. E nós vamos fazer 26 pontos altos, contando já com as 3 correntinhas. Na verdade, um ponto baixo e 2 correntinhas, né? Então, vou fazer aqui 26 pontos altos. Eu fiz aqui 26 pontos altos, mas eu vou passar medida para vocês, porque quem tá fazendo aí M, G, talvez seja um pouquinho maior, tá? Aqui tá dando 12 centímetros, 12 centímetros. Fazendo PM, pode ser 12 centímetros, e para quem tá fazendo G ou GG, 13 centímetros, tá? Depois de, depois de pronto aqui essa parte, aí eu vou fazer um meio ponto alto e, e um ponto baixíssimo. Vai ficar assim essa primeira parte. E a única coisa que vai mudar aqui é a medida, né? A medida dos pontos altos. O resto, vocês vão fazendo a mesma coisa, tá? Porque aqui, ó, nessa parte não dá muita diferença. Aí agora, nós vamos virar. E aí aqui, sem fazer correntinha, tá? Nós não vamos fazer correntinha porque a gente não vai fazer o ponto baixíssimo aqui nesse primeiro. A gente já vai passar pra cá, ó. Aí nós vamos fazer 4 pontos baixíssimos. 4 pontos baixíssimos, um ponto baixo, um meio ponto alto. E aí a gente vai terminar aqui, ó, com pontos altos. Vamos fazer pontos altos, sendo que aqui no final vai ter um aumento, tá? E aí é só isso, essa parte aqui. Agora só ponto alto em cima de ponto alto, e lá no final a gente faz um aumento. Olha, eu vou fazer o aumento no penúltimo ponto. Faço o aumento.
e finalizo com o ponto aqui, ó, na terceira correntinha. Agora, nós faremos, para mim aqui serão 19 pontos, mas eu vou medir depois que eles estiverem prontos, tá? Eu vou medir aí para ver, eu vou medir porque o tamanho G e GG é 1 centímetro a mais. Aqui os 19 pontos, vou com 8,5 centímetros. Então, para o G e GG, uns 9,5 centímetros. Agora faremos um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Viramos o trabalho. E fazemos um ponto baixíssimo aqui, ó, tá? Por enquanto a gente vai fazer aqui, nós não vamos fazer correntinha. A gente já insere aqui, faz um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto alto, e agora terminamos com pontos altos. Dessa vez não terá aumento lá no final, só terminar em pontos altos. Aí eu vou adiantar aqui e já volto. Chegando no final, vamos subir 3 correntinhas, vira, e aí nós vamos fazer 2 aumentos. Ó, a gente já insere o primeiro aqui, e aí vamos no segundo, fazendo mais 2 pontos altos. Desse jeito, nós aumentamos 2 pontos altos. Ele vai ficar assim, ó. E agora fazemos mais 10 pontos altos. Aí no total vai ficar 14 pontos altos. Vou medir aqui. 5,5. G e GG, uns 6,5. Agora faremos 2 meios pontos altos. Um ponto baixo e 2 pontos baixíssimos. Viramos novamente. Aí agora nós faremos a última carreira e a gente tem que fazer uma quina, como se fosse uma quina para marcar a virada da gola. Então nós vamos fazer a correntinha dessa vez, e aí a gente vira e faz aqui, ó, o ponto baixíssimo. Ó, aí ele vai ficar com essa quininha aqui. Fizemos o ponto baixíssimo. Agora vamos fazer mais 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, 2 pontos baixos. Agora, 3 meios pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos. 1, 2, 3. E 2 meios pontos altos. E aí a gente vai ter que fazer uma pontinha aqui, ó. Eu não sei explicar para que serve, mas no molde tem. E aí, para fazer essa pontinha, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos subir 2 correntinhas. Aí nós vamos fazer 2 meios pontos altos fechados juntos. Como será isso? Ó, a gente laça, vem aqui no meio e puxa. E aí a gente não tira nenhuma, porque no meio ponto alto a gente laça e tira tudo de uma vez, né? Então, para fazer fechado junto, a gente não vai tirar agora, nenhuma. Nós vamos laçar e inserir a agulha novamente aqui. E puxar. Aí fica com esse monte de laçada aqui, ó. As 5 laçadas. Aí agora a gente puxa e fecha tudo. E aí a gente finaliza com uma correntinha. Ó. Aí ela vai ficar assim.
É um recorte assim meio estranho, ó. É um recorte bem estranho, mas aí vem a gola verde aqui, ó, tá? Aí agora é só cortar o fio e nós vamos iniciar a gola verde. Gente, olhem só. Aqui já está no momento de fazer a parte verde. Porém, olhem só, eu fiz uma e resolvi colocar aqui para ver se tá encaixando certinho, né? E não está, ó. Então, se eu fizer pelo molde, vai ficar errado. O que significa que talvez, se vocês fizerem pela receita, né, pelo tutorial aqui, não vai dar certo. Sendo assim, o que eu indico, o que eu vou indicar para vocês? Eu vou fazer aqui uma parte, né, com vocês e tal. Porém, o que eu acho certo vocês fazerem, vocês colocarem as duas partes assim, ó, igual eu coloquei, tá? Ó, vocês têm que juntar aqui a cava, tá? É a cava que é a mais importante, tá? Tem que ficar aqui cava com cava, né? Aqui na cintura também é igual, né? O quadril, o comprimento, ó, fica tudo certinho aqui. Aí só daqui pra cá é que muda um pouco porque as costas, ela é maior do que a frente, certo? Então, vocês vão pegar aqui, ó, essa ponta ela tem que ficar aqui nessa outra ponta aqui, ó. Então vocês vão juntar aqui, ó. Eu vou pegar uma folha, colocar aqui por baixo. E aí vou juntar, fazer isso aqui, ó. Ó. E ela tem que ficar junto aqui mais ou menos esse tanto aqui, ó, junto. O meu aqui tá com 2 centímetros, mas aí para quem tem mais espaço aí no ombro, né, quem tá fazendo GG, vocês podem deixar aí até com uns 3,5 centímetros, tá? É, o meu aqui vai ficar só com 2 porque não tem muito espaço. E aí eu vou riscar aqui, para eu ter mais noção aqui dessa ponta, né? Porque senão vai ficar muito errado. E aí ela vem aqui, ó. Essa aqui é a parte azul, marcar aqui também, onde ela finaliza. Então é mais ou menos aqui. E aí eu vou fazer tanto de um lado quanto do outro. Porque às vezes pode dar pequenas diferenças, né? Olhem só a diferença. Essa daqui ficou maior do que essa daqui, né? Então eu vou fazer por esta aqui. E aí essa aqui eu faço do mesmo jeito e vai forçar ao crochê, vai forçar o crochê a pegar o formato aqui, ó. Eu espero que não dê defeito, né? Isso acontece, né, gente? É coisas feitas à mão. O nosso ponto, ele geralmente ele muda até mesmo com o nosso humor. Porque a mesma quantidade de pontos que tem aqui tem desse lado. E é assim, acontece. Aí, gente, agora feito isso, aí nós vamos seguir este modelo aqui, ó, tá? Nós vamos tentar fazer isso aqui em crochê. E aí, gente, essa parte aqui da gola, eu vou fazer separado, tá? Eu tô com o molde aqui, ó, eu cortei, vou fazer separado e depois vou costurar. Vou fazer aqui algumas correntinhas. E aí, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer aqui, porque é o primeiro que eu estou fazendo, então eu não sei ainda quantos pontos vão ser, quantas correntinhas iniciais. Então eu vou fazer e vou deixar a receita aí para vocês, igual eu fiz aí com outras partes da blusa, tá? Vou adiantar aqui essa parte, vou deixar a receita aí para vocês e daqui a pouco eu volto. Olha, gente, eu já fiz essa parte aqui, ó. Aí tá faltando só colocar aqui, né? Mas eu vou ver se dá certo primeiro fazer a gola aqui, ou se eu já costuro, eu vou ver, né, ainda. Por isso que eu ainda não costurei. E aí aqui eu costurei com agulha de tapeceiro, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu fiz. Eu iniciei com 9 correntinhas. 9 correntinhas. E aí eu fiz
8 pontos baixos. Ó, a gente inicia o ponto baixo aqui no segundo. E aí eu já vou arrematando também a ponta. Ó, vou fazer 8 pontos baixos. Feito os 8 pontos baixos, fazemos uma correntinha. E agora eu vou fazer apenas 6 pontos baixos, iniciando aqui, ó, no primeiro. A gente não salta. De um lado aqui a gente não vai saltar, porque ele é mais reto. Aí faz 6 pontos baixos e finaliza aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E aí agora, sem fazer correntinha, a gente vira. E, como nós não fizemos correntinha, esse primeiro aqui a gente vai saltar. Aí eu vou iniciar daqui, ó, e vou fazer 6 pontos baixos. Pronto. Agora, vamos fazer uma correntinha e 5 pontos baixos. Quando a gente faz a correntinha, a gente não salta nenhum, tá? 5 pontos baixos e finalizo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Aí agora aqui eu não vou fazer correntinha. Ó, vocês estão vendo que desse lado aqui que ele tá diminuindo. A gente não tá fazendo a correntinha. Aí salta o primeiro e já faz aqui, ó. Aí já serve como se fosse uma diminuição. Aí não vai ter o ponto baixíssimo, né? Nós vamos fazer aqui 5 pontos baixos. E vamos fazer mais um ponto baixo aqui no final. Aí no total vai ser 6 pontos baixos, tá? Porque ele dá uma viradinha aqui. Então por isso que tem esse aumento aqui no final. Aí agora uma corrente e mais 6 pontos baixos. E aí dessa vez não tem ponto baixíssimo. E aí viramos, não fazemos a correntinha de separação, né? E aí então automaticamente vai ocorrer uma diminuição aqui. E aí a partir do próximo a gente faz 5 pontos baixos. Agora uma correntinha e vamos fazer apenas 4 pontos baixos. E aqui por último a gente faz um ponto baixíssimo. Sem a correntinha de separação, fazemos aqui, ó, a partir do segundo aqui, mais 4 pontos baixos. Agora fazemos uma corrente e vamos diminuindo, ó, 2 pontos baixos e um ponto baixíssimo. Aí sem a correntinha, fazemos mais 2 pontos baixos. Ó, ele já tá diminuindo. Agora uma correntinha e fazemos apenas um ponto baixo, e aí fazemos mais uma correntinha, só para formar aqui a ponta, ó. E aí ela ficou assim. Aí agora, a gente vai aqui na blusa, porque aí nós vamos ver como ela vai se encaixar aqui, ó. A gente vai juntar aqui as pontinhas aqui na cava, ó. E aí a gente vai ver como é isso aqui, ó. Se ela encaixa assim, parece que já é, né? Ó, porque assim, ó, tá vendo? E quando a gente coloca errado, ela não encaixa. Então ela é assim, ó. A gente pode abrir aqui um pouquinho para ela encaixar aqui direitinho. E vai ser isso aqui, ó. Vou colocar aqui a outra. Ó. Aí ela vai ficar assim.
E aí eu vou cortar aqui, deixando um pedaço do fio pra gente costurar. E aí aqui eu vou puxar, né, o fio. E aí eu vou prender aqui, ó, com... gente, eu esqueci o nome, alfinete. Vou prender aqui com alfinete, somente para facilitar. Quem consegue fazer aí sem alfinete, faça. Eu tenho uma certa dificuldade, então, com costuras, né? Então, por isso que eu vou utilizar o alfinete. No início, acho que não vai precisar. Vou colocar mais uns aqui. E aí, vou pegar a agulha de tapeceiro. Quem quiser fazer de outra forma aí, pode fazer, tá, gente? Eu vou só verificar aqui em qual ponto eu iniciei. 1, 2, 3, 4. Eu iniciei no quarto a costura. Então, aqui também eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Eu iniciei aqui, ó. Aí ela vai ter que vir até aqui. Ó. E aí é só ir passando aqui, só ir costurando, com cuidado nessa parte aqui, para ela não diminuir aqui essa pontinha, tá? Porque a pontinha ela tem que ficar visível. Aí eu vou passando aqui. Olha, aí a gente vai costurando até ela na pontinha, não pode deixar nada. Aí a gente confere, ó. Parece que tá certinho. E aí agora é só arrematar. Aí, gente, agora falta só essa parte aqui da gola. Caramba, eu nem acredito que já chegamos aqui. A gente fala assim, já chegamos, mas, gente, hoje são 5 de março e eu iniciei esse trabalho dia 26 de fevereiro. Lembrando que fevereiro tem apenas 28 dias, né? Então, na realidade, foram só 2 dias de fevereiro e agora dia 5 de março. Então, são 7 dias, né? 7 dias que eu estou fazendo. Mas, porque eu desmanchei muito também, né? Então, é por isso. Na realidade, essas 2 vezes a gente nem pode contar, né? Porque eu estava descobrindo ainda como fazer, enfim. Agora, gente, nós vamos iniciar aqui essa parte da gola. Eu vou só marcar aqui onde vai ser a diminuição, para não ficar muito perdida. Daqui não precisa, né? É aqui nos cantinhos, ó. Esses cantinhos. E talvez aqui também. Aqui eu vou ter que marcar, ó. Aqui e aqui. Talvez seja preciso fazer diminuições. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar apenas pontos baixos também, né? Aqui, com a mesma cor. E aí eu vou fazendo, passando os pontos baixos e vou verificando se já tá no tamanho certo da gola. Então, eu faço um nó corrediço. E aí aqui eu já inicio, ó, bem na pontinha aqui. Já vou fazendo os pontos baixos. E aí quantos pontos baixos? Não sei. Eu nem vou contar isso, porque vai ser de acordo com o que vocês vão precisar aí. Né? Vocês vão seguir aí vão seguir aí o tamanho da gola aí de vocês, tá? Aí eu vou só mostrar aqui vocês como nós vamos fazer aqui essa diminuição. Vou botar aqui, ó, tá vendo? Já tem que fazer uma aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou fazer aqui, aqui e aqui. Eu já vou no meio aqui logo. Pra apertar um pouco, ó. Já venho aqui no meio. Aí eu salto esse primeiro e passo aqui, ó. Ficou meio aberto aqui. Eu não gosto. Diminuir aqui. Isso. E venho pra cá.
Aqui eu vou passar aqui assim, ó, porque ela tá meio aberta, então eu vou puxar aqui pra fechar um pouco o ponto, ó, ou melhor. E aí agora eu vou fazendo aqui, só pontos baixos. Aqui também precisa de diminuição, né? Tá marcado aqui. Então, aí aqui eu vou fazer diferente, porque não tem aquele cantinho, eu vou fazer 2 pontos baixos fechados juntos, ó. Faço isso aqui e já passo pra cá de uma vez e faço o ponto baixo fechado junto. E vou passando os pontos baixos. Só isso, gente. Aí, eu não vou filmar tudo, mas como sempre eu vou deixando aí pra vocês, né, como foi que eu fiz. Quantos centímetros de pontos baixos e quantas diminuições aqui eu tive que fazer, se eu fiz em todas as carreiras ou não, ok? Então, eu vou adiantar aqui essa parte, vou deixar aí para vocês a receita da gola, e daqui a pouco eu volto. Bom, gente, e quanto à manga? Então, se vocês quiserem fazer a manga separada, vocês podem fazer, tá? Tem pessoas aí que, tem crocheteiras que gostam de fazer como se fosse costura, né? Faz a manga separada, e aí depois costura aqui na cava e tá tudo certo. Para mim é meio complicado fazer, porque a minha cava aqui, ela é normal, né, o tamanho normal, mas o meu braço ele é muito fino, então fica meio complicado para eu conseguir fazer todas essas diminuições, né, da barra até chegar na cava. E geralmente não fica muito legal. Então, eu vou fazer a manga aqui mesmo. Eu já sei a minha medida, né, como eu já fiz várias roupas de crochê para mim, eu já sei a minha medida. O meu braço ele é 29, porém, no crochê, eu tenho que fazer para ele ficar aí com mais ou menos uns 24, 25, né, para ele ficar bem ajustadinho, para não ficar aquela manga folgada. Porque o crochê ele cede, né? Ele dá aquela acomodada nos pontos e acaba cedendo um pouco. Então, eu prefiro fazer menor, né? Geralmente toda a minha roupa eu faço menor. Essa daqui que eu fiz maiorzinha porque o modelo dela já é mais folgadinho, né? Então, por mais que ela seja um baby look, ela não vai ficar apertadinha, ela não vai ficar justinha. E aí, gente, na manga, eu vou simplesmente fechar aqui primeiro, eu vou iniciar aqui, vou fechar e vou passar os pontos altos. E vou fazendo diminuições até que ele fique aí na medida que eu preciso, né, que é 24 a 25 centímetros. Aqui eu já fechei, ó, no ombro. E aí, essa parte aqui eu fechei com amarelo, aqui eu já estava com verde, aí eu só fechei com verde, né, vocês lembram. Aí eu costurei aí com vocês. E deixei essa parte aqui aberta, porque poderia ficar aparecendo aqui o verde. Então, eu preferi cortar um pedacinho e fechei só isso aqui, só com a linha amarela. Aí só tem uma coisa diferente nas mangas que eu faço, porque eu não faço tudo em ponto alto, tá? Eu gosto de fazer em ponto alto, em meios pontos altos, e às vezes eu uso até ponto baixo, pra ela ficar mais ajustadinha, tipo manga de baby look mesmo. A gente pega aqui na pontinha da cava de uma, e na pontinha da outra cava aqui da outra. Pronto, aqui a gente já fechou a cava. E aí agora é só iniciar, né? Subindo as duas correntinhas, porque o ponto baixo já serve como correntinha. E aí a gente começa a fazer os pontos altos. Aí, gente, nessas partes assim, ó, pra não ficar repuxando e ficar aberto, eu geralmente, eu faço isso aqui, ó. Igual tá vendo que aqui tá pertinho do outro? Aí eu passo aqui, ó. Eu não passo assim, porque senão ele vai abrir mais. Eu venho aqui assim, ó. E faço, pelo menos o primeiro aqui, pra poder fechar. Aí, ó, já fechou, tá vendo? Aí agora, eu também não passo aqui, ó. Porque quanto mais a gente faz isso aqui, o crochê às vezes ele pode repuxar um pouco e abre. Então, eu coloco dentro. Eu gosto de fazer por dentro, ó. Aí ele não repuxa. E aí eu vou fazendo. Aí nessa primeira carreira eu faço toda em pontos altos e, e depois é que eu vou diminuindo. Mas aí, como sempre, né, como eu já fiz aí em outras partes, eu vou deixar a receita aí pra vocês certinho, tá? Essa primeira carreira vocês podem adiantar aí, que é só ponto alto. E aí eu vou adiantar aqui também, vou deixar aí a receita pra vocês e vou fazer aqui as duas mangas. E daqui a pouco eu volto
para iniciar a faixa lateral. E nossa blusa já está quase pronta. Olhem só aqui, ó, como eu fiz a manga. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês, para em seguida nós iniciarmos a faixa. Como eu deixei aí na receita, ela fica desse jeito, ó, porque eu uso, aqui na parte de cima, eu sempre uso pontos altos, e aí aqui, na parte de baixo, eu uso meios pontos altos e às vezes até ponto baixo, como aqui, ó, no final, tá? Por que eu faço isso? Para a parte de baixo ficar menor e aí sim ela fica reta, porque aqui a manga ela faz isso, ela sobe aqui. Então se a gente fizer tudo com o mesmo ponto, dá a impressão que essa parte aqui ela tá maior. E a manga às vezes pode acabar ficando torta, principalmente quando a gente faz a manga mais justinha, que é do jeito que eu gosto, né? Quando a manga é mais folgadinha e tal, não dá tanta diferença assim. Mas quando a manga é bem justinha, que eu gosto da manga tipo baby look, bem ajustadinha, aí dá muita diferença, tá? Então por isso que eu faço dessa forma. A primeira aqui eu fiz toda em pontos altos, né, normal. E aí a partir da segunda é que eu fui trocando os pontos aqui para fazer o desenho aqui da manga, tá? Aí agora nós vamos fazer a faixa. As faixas, gente, de início eu falei que eu ia fazer com 8 centímetros, mas eu acho que a blusa ela vai acabar ficando folgadinha, porque o crochê ele espicha, né? E eu já fiz assim bem na medida, então eu vou fazer com 7 centímetros, eu vou diminuir um pouco a largura da faixa, tá? Para dar mais mobilidade, né? Porque nós já iniciamos a blusa frente e trás pela barra, então para dar uma mobilidade maior, pelo menos a faixa, a gente vai fazer de cima para baixo, e aí e aí nas faixas a gente vai ter um pouco mais de elasticidade, tá? Então eu fiz aqui o nó corrediço, e aí eu vou fazer duas correntinhas, e aí eu vou fazer aqui duas correntinhas. Hoje é domingo de manhã, eu espero que o sol não atrapalhe, o sol começou a entrar aqui pela minha janela. Gente, não repare minha unha, tá? Eu não tive tempo nenhum esses dias pra me cuidar, tô até precisando fazer isso. Mas enfim, duas correntinhas, e aí a gente volta aqui, ó, na primeira correntinha e faz um ponto baixo. Essa aqui vai ser a pontinha da nossa faixa. Agora, vamos subir aqui 3 correntinhas, vira, e fazemos um ponto alto aqui, ó, na primeira correntinha. Fica assim. Agora subimos mais 3 correntinhas, e só repetimos, fazemos aqui, ó, na terceira correntinha, fazemos um ponto alto. A faixa, ela começa bem fininha assim, e aí depois é que ela vai abrindo. Agora a gente vai começar a aumentar, ó. Vamos fazer aqui 3 correntinhas. Aí aqui, ó, em cima desse ponto alto aqui, ó, a gente já inicia o aumento. Nós fazemos um ponto alto. E aqui a gente faz um ponto alto na terceira correntinha. Aí aqui a gente já ficou com 3 pontos altos. Agora faremos 3 correntinhas, viramos, e fazemos um aumento aqui no meio, ó. Nesse ponto alto aqui do meio, nós fazemos 2 pontos altos. E finalizamos com um ponto alto aqui na terceira correntinha, ficando assim com 4 pontos altos no total. Agora vamos subir mais 3 correntinhas e vamos fazer um aumento no início e vamos fazer 2 aumentos aqui. Nós vamos fazer aqui, ó, no segundo ponto. E aí aqui, gente, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou fazer o segundo aumento aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou deixar essa parte aqui para a parte de trás. Então o aumento aqui, ó, ele vai acabar ficando um pouco mais saliente, tá? Eu vou fazer apenas um ponto alto aqui. E aí aqui na terceira correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos. Ó. Percebam que fazendo o aumento no ponto alto do canto, ele fica um pouco mais expressivo, ó. Porque nós fizemos aumento aqui desse lado também, mas a gente não percebe tanto. Então essa é a diferença de fazer o aumento no canto ou fazer nos pontos de dentro aqui, ó, tá? Então eu vou marcar essa parte aqui, vou fazer uma marcação, porque aqui vai ser a minha parte de trás.
E aí, se vocês quiserem marcar aí também, então, todos os aumentos mais expressivos a gente vai fazer deste lado, tá? Agora, vamos subir aqui 3 correntinhas, e aí fazemos o aumento aqui mesmo, ó. Fazemos um aumento, e agora a gente segue sem aumento. A parte da frente, ela é um pouco mais reta do que a parte de trás, tá? Essa aqui, gente, ela serve para todos os tamanhos, eu não falei no início, mas essa parte aqui, ela serve para todos os tamanhos, essa faixa. Ela só vai diferenciar no comprimento, tá? E aí, mais pra frente, eu falo sobre isso com vocês. Uma carreira, né, com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos iniciar aqui a 8ª carreira. Então, vamos fazer 3 correntinhas. Aí, agora teremos aumento frente e trás. Porém, na frente, a gente vai fazer aqui no segundo ponto. E agora vamos seguir aqui, ó, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até faltar 2 pontos altos para terminar. Ó, aí aqui, faltando 2 pontos altos, aqui eu vou fazer 2 aumentos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos aqui e 2 pontos altos na terceira correntinha. E aí, assim, vai ficar um aumento bem expressivo aqui. Ó, aí aqui na terceira correntinha, faço mais 2 pontos altos. Ó. 3 correntinhas, mais um aumento aqui. A gente faz o ponto alto aqui, ó. E agora vamos terminar a carreira com ponto alto em cima de ponto alto. Subimos 3 correntinhas. Agora faremos aumento dos 2 lados. E aí, aqui, a parte da frente, fazemos o aumento aqui no segundo ponto. Agora, seguimos ponto alto em cima de ponto alto, até faltar apenas as 3 correntinhas para finalizar. Aí, aqui na terceira correntinha, nós fazemos 2 pontos altos. Subimos 3 correntinhas, e agora, aqui na parte de trás, nós faremos 2 aumentos novamente. Vamos fazer o primeiro aqui, logo no início, e o segundo aqui no segundo ponto. Então, só aqui no início nós já fazemos 4 pontos altos. Ó. E agora seguimos ponto alto em cima de ponto alto, até o final. Na parte da frente não terá aumento. E agora a próxima carreira é sem aumento e sem diminuição. Só ponto alto em cima de ponto alto, até lá no final. Agora teremos aumento apenas na parte de trás. Então, vou olhar aqui, né, aqui está a marcação. Então, já logo no início aqui, nós faremos o aumento. Ó, 3 correntinhas e fazemos o aumento aqui já no início. E agora, só ponto alto em cima de ponto alto, sem aumento na frente. Agora vamos iniciar novamente. E vamos fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto, até faltar 2 pontos para terminarmos a carreira. Aqui na frente é sem aumento, e na parte de trás terão 2 aumentos. E, ó, faltando 2 para terminar, fazemos um aumento aqui no penúltimo ponto, e mais um aumento aqui na terceira correntinha. Esse é o último aumento que nós fazemos. Olhem como vai ficando. Agora, gente, nós faremos, talvez essa seja uma das partes mais importantes dessa faixa, que é o que dá o detalhe, né, na lateral da blusa. A blusa, ela tem como se fosse uma quina. No crochê, é meio complicadinho fazer essas quinas, porque o crochê ele fica querendo ficar mais arredondado, né? O próprio ponto faz isso. Então, o que nós faremos? Ó, eu vou fazer 2 correntinhas aqui, vou virar,
E aí aqui na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, para ficar mesmo esse biquinho aqui, ó. E aí agora aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. E aí agora, fazemos ponto alto em cima de ponto alto, até no final da carreira. Essa parte, esse aqui eu já posso tirar, que fica batendo na mesa e fazendo barulho. Aqui já tá marcado já a parte de trás. E aí também agora, não teremos mais nenhum detalhe, nem aumento, nem diminuição. Agora, gente, nós faremos normal, ó, 3 correntinhas e aí faremos ponto alto em cima de ponto alto, até aqui, ó, até em cima do meio ponto alto. A gente só não vai fazer aqui, no biquinho aqui, ó, onde nós fizemos o ponto baixo. Então, vamos fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. Aí, quando chegar lá no final da carreira, eu mostro pra vocês como fazer. Ah, gente, eu já ia esquecendo, aqui no final, ó, faltando 3 pontos para terminar, aqui nós faremos uma diminuição, que é só para os pontos darem uma inclinada, aqui, ó. Só para ele fazer isso aqui. E aí aqui a gente termina com um ponto alto. Ó. Só para ele ficar meio inclinadinho assim, ó. Tá? Aí agora nós faremos aqui, ó, por todas as carreiras a partir de agora, será ponto alto em cima de ponto alto. Só isso. Aí essa faixa vai ficar em torno aí de uns 7 centímetros, um pouquinho menos, um pouquinho mais, talvez, mas não tem problema, deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Essa minha aqui tá um pouquinho mais de 7, mas porque ela ainda tá com os 2 pontos aqui, né, fechados juntos, aí a partir dessa aqui, provavelmente ela ficará aí com 7 centímetros, tá? Que é o suficiente. Aí, gente, agora é só vocês continuarem fazendo aí ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no comprimento da blusa. Só isso, tá? Vocês vão colocar, para vocês medirem, vocês vão colocar essa parte aqui, ó, bem na cava da blusa, tá? Bem na cava, eu vou mostrar aqui na que está pronta. Ó, aqui começa a manga, né? E aí, bem aqui assim, ó, bem na cava. E aí, aqui na parte de trás, ó, onde tem o número maior, tem aquela parte aqui, ó, onde a gente aumentou de uma vez aqui, né, para ir aqui pro busto, né? A gente aumentou de uma vez. E aí tem um corte aqui bem significativo, né? Um aumento. E aí tem uma quina aqui, um aumento bem significativo, é onde vai ficar essa pontinha aqui, ó, tá? Aí, então, vocês vejam aí, coloca aí certinho, e aí depois é só tecer até chegar no tamanho aqui do comprimento total da blusa, tá? No meu caso, foram 38 carreiras ao todo. Aí vocês aí, eu não sei quantas carreiras vocês vão precisar, tá? E aí depois disso, é só costurar na lateral e a nossa blusa estará finalizada. Então eu acho que eu não preciso mais voltar. Você já tem todas as informações aí que vocês precisam para finalizar a blusa. E aí eu vou deixar aquele recado final de sempre. Compartilha aí com a sua amiga que gosta de crochê e principalmente aquela que é fã de futebol. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Aceito também sugestões de tutoriais. Se quiserem me seguir lá no TikTok ou no Instagram, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Das minhas outras redes sociais. Por lá a gente tem um contato mais direto e vocês podem tirar dúvidas por lá também. E não esquece de curtir o vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.